Boa tarde, quinto ano. Estamos aqui para começar hoje a sequência de videoaulas, dando continuidade às nossas aulas presenciais. Então, hoje eu vou pedir para vocês abrirem a apostila de informática de vocês na página 19, porque a gente vai continuar o conteúdo de editores de texto. Se vocês bem se lembram, durante as aulas presenciais a gente começou a fazer algumas atividades de digitação e eu expliquei para vocês nessas aulas o que é um editor de texto, mas vamos recapitular, porque devido a esse tempo longe, muita gente pode não se lembrar, né? Editor de texto é um programa de computador que serve para a gente criar e editar textos. Esses textos podem ser currículos, podem ser listas, cartas, trabalhos de escola, trabalhos de faculdade e assim por diante. Então, apesar de tudo ter começado com os programas de computador, devido à evolução da informática, hoje em dia a gente tem esses mesmos editores de texto que inicialmente estavam no computador, no celular. Se vocês têm celular ou celular do responsável de vocês, se vocês abrirem, provavelmente vai ter lá alguma versão de editor de texto. Editor de texto é o tipo de programa. Isso quer dizer que existe mais de um. Tem o que a gente mais utiliza, o mais conhecido, que é o nosso da Microsoft, que é o Microsoft Office Word, que é o editor de texto, um dos mais conhecidos no mundo, porque é o que geralmente vem instalado já nos computadores, ok? Mas existem vários outros. Dentre eles, alguns online, tipo o Google Docs. O Google Docs é um editor de texto que é da empresa Google. Por isso, ele precisa ser usado conectado à internet, diferente do Word, que é o que a gente mais usa. Okay? O Word, como ele já vem instalado no computador, ele provavelmente não vai te exigir o uso da internet, a não ser que você queira fazer algum tipo de pesquisa e incluir no seu texto que você está digitando, ok? Então, vamos lá para a página 19, eu vou ler com vocês o texto que está escrito. Editor de texto. Há vários programas de edição de textos. O mais comum é o WordPad, mas existem outros como o Microsoft Office Word. Então, ele dá dois exemplos de editores bem conhecidos. Aqui, ó, se vocês repararem, ele mostra a interface do WordPad e do Microsoft Office Word. Quando a gente fala isso, quando a gente abre o editor de texto, o que você vai ver? É essa página aqui, ó. Quando a gente abre um documento no Word, quando a gente abre o Word que ele está em branco, a gente chama aquela página em branco de documento. Conforme a gente vai editando, a gente vai criando o nosso documento de Word. Ok? Prosseguindo. Conceitos importantes. Conheça algumas palavras importantes referentes aos processadores de textos. Processadores, mesma coisa que editores. As letras, os números e os símbolos que aparecem no teclado são chamados de caracteres. Os caracteres formam palavras. Palavras formam um texto. O texto é chamado de documento. Então, quando você abre o Word, você tem um documento em branco. Conforme você vai digitando, criando o seu texto, você vai criando o seu documento. Quando você digita um texto pela primeira vez, está criando um documento. Encontre em seu computador um editor de texto e preste atenção nas explicações a seguir. Aqui embaixo a gente tem um quadrinho com algumas linhas. Então, antes de começarmos o nosso trabalho, relacione 5 atividades que podem ser realizadas por um editor de texto. Então, o que a gente vai escrever aqui é 5 tipos de textos que a gente pode criar em um editor. Na página 20, onde está escrito Microsoft Office Word, a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo na explicação sobre o Word, que é um editor de texto. Lembrando que a gente tem outras possibilidades, mas o Microsoft Office Word é uma delas. O Word é um dos mais populares programas do pacote Office, que possibilita ao usuário
criar documentos em um computador. Com ele, é possível criar textos usando fotografias ou ilustrações coloridas, como imagens ou planos de fundo, aplicar letras personalizadas, inserir mapas e tabelas. O que isso quer dizer? Apesar do nome ser editor de texto, não é só texto que a gente consegue colocar dentro de um documento de Word. A função principal dele é a criação de texto, mas dentro do nosso texto a gente consegue inserir tabelas, imagem, formas geométricas e outras coisas. O Word é um aplicativo completo para edição de texto e possui compatibilidade com outros softwares do Office, como o Excel. A gente chama o pacote que o Word vem de pacote Office. Dentro desse pacote Office, a gente tem alguns serviços, que é o Word, que é o editor de texto, o Excel, que é o de planilha, tem, vou abrir aqui para vocês no meu computador, para eu citar os que eu tenho no meu computador, aqui do pacote Office. Deixa eu ver aqui. Aqui, a gente tem o Word, o Excel, o PowerPoint e vários outros, ok? Mas, por enquanto, a gente vai se ater ao Word. Então, a gente vai vendo que, ao longo dos anos, assim como os computadores, os softwares também são atualizados. Assim como a parte física do computador, o monitor, o teclado, o gabinete, os programas também têm que se atualizar. E essas atualizações nada mais são do que as melhoras que ele sofre ao longo dos anos. A gente vai ver aqui, na nossa página 20, que a gente tem a versão de 2010, de 2013 e a de 2016. Isso quer dizer que ao longo do tempo eles sofreram algumas modificações, algumas melhoras. Na parte de baixo a gente vai ver, conheça 2 atalhos que facilitam na hora da formatação. Ctrl Shift F altera o tipo de fonte. Ctrl Shift P altera o tamanho da fonte. A gente vai ver que para uma melhor utilização do Word é necessário um conhecimento mais aprofundado das funções do teclado, do uso do teclado. E isso daqui, essas combinações de teclas que a gente tem, que dão comandos de algumas funções, a gente chama de atalho. Por quê? A gente usa uma combinação de tecla para ativar um comando, que a gente poderia também selecionar com o mouse. Mas também tem essa opção, é mais uma opção. Agora a gente vai ver mais um pouquinho sobre o uso do Word. Na página 21, a gente vai falar sobre configuração de página. No Word, é possível configurar a página do documento a ser criado. Para configurar uma página, você deve ir até a guia Layout da página, onde estão todas as opções de configuração. Aqui, vocês podem ver, quando a gente fala guia, é porque aqui, a gente tem algumas opções para serem selecionadas. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Não sei se vai focar para vocês, mas no livro vocês conseguem ver que tem um monte de abazinha aqui, E a gente, quando seleciona, a gente está selecionando uma guia. Nessa guia layout da página, o que isso quer dizer? Layout da página é a aparência da página. Então, lá a gente vai ter opção de margem, borda, marca d'água, cor da página. Se a gente mexer na margem, o que a gente está fazendo no nosso documento? Vocês vão ver, que todas as páginas que foram digitadas, elas têm uma delimitação aqui, uma delimitação do começo e do final da linha.
Se a gente mexe em margem, a gente está mexendo nesse espaço que fica em branco em volta, na margem, igual um caderno. Se eu não me engano, eu cheguei a falar com vocês que o Word funciona como se fosse um caderno digital. Que tudo que a gente pode fazer no caderno, a gente pode fazer no Word, só que de maneira digital. Então, se a gente quer mexer na margem do nosso caderno, é só a gente ir com a letra mais para frente ou recuar um pouquinho com a letra. No Word a gente também consegue fazer isso, mas usando as ferramentas. Então, a gente mexe na margem. Outra função, a gente tem a orientação. Se a gente vai escrever com a página em pé ou deitada. Se eu quero escrever um livro, geralmente eu uso a orientação vertical. Se eu quero botar imagens para otimizar o espaço, para a gente usar o espaço de uma maneira melhor, geralmente a gente usa deitado. Se eu quero fazer a capa de um trabalho, geralmente eu uso em pé. Se eu quero fazer uma tabela, geralmente a melhor forma de se usar é a orientação horizontal, botar a folha deitada. Tamanho, aqui a gente vai mexer no tamanho da folha. Colunas, a gente está vendo aqui, tem a opção colunas. Se eu vou escrever meu texto inteirinho ou se eu quero em duas partes. Igual a letra de música, quando a gente vai ver letra de música no site, geralmente ela começa de um lado e termina do outro. Esse é um texto em duas colunas. Geralmente nos livros, nos textos, nos currículos, a gente usa uma coluna só. Mas em alguns outros tipos de texto, a gente pode usar duas colunas. Vamos ver mais o que a gente tem para falar sobre isso. Marca d'água. Algumas páginas têm uma escrita num plano de fundo, uma escrita meio transparente atrás. Isso a gente chama de marca d'água. A gente pode adicionar uma marca d'água para o nosso documento. A gente pode mudar ao lado de marca d'água a cor da página e ao lado a borda. Não vamos confundir margem com borda. Margem é o espaço em branco que a gente deixa ao redor da página. A borda é alguma decoração que a gente faça na página. Então, igual quando a gente é criancinha, mais pequenininho, que a gente faz uns coraçõezinhos, que a gente enfeita a nossa página aqui em volta, isso a gente chama de borda, ok? Não vamos confundir. Mas o que aqui? A gente tem outras opções de formatação. Então, além disso, a gente tem o espaço entre as linhas, mas o que? O espaço entre as linhas, se a gente vai colocar o nosso texto todo centralizado, todo para um lado, todo para o outro. Isso a gente também tem a opção de mexer. Margens. Na página 22 a gente vai falar sobre margens. As margens podem ser definidas com as opções de tamanhos prontos, como normal, estreita, moderada, larga e espelhada. Então, na nossa página 22, a gente tem as opções disponíveis. Quando a gente clica, vamos voltar aqui na página. Quando a gente clica aqui para alterar a margem, quando a gente clica aqui para alterar a margem, vai abrir uma janelinha dando as opções de margens. A gente tem uma opção padrão, a gente tem uma opção moderada e a gente tem as outras opções, que são estreitas, larga, espelhada. Do lado de cada uma dessas opções vai vir um exemplinho de como vai ficar a margem se você escolher, certo? Ou você tem como personalizar, colocar do jeito que você quer. As margens também podem ser digitadas pelo usuário, na opção margens personalizadas. Como eu falei, você pode usar os modelos prontos, normal, estreita, moderada, larga, espelhada, ou fazer a sua própria margem do jeito que você quiser, botando lá margens personalizadas. As opções de configuração de margem são usadas para diversas situações,
Por exemplo, caso o texto seja extenso, você pode optar por margens estreitas para que o documento não se torne tão longo. Então, para diminuir a quantidade de página, a gente pode optar pelas margens estreitas, que a gente aí, nesse caso, vai usar mais espaço do documento e vai diminuir a quantidade de páginas. Vamos falar sobre bordas. A gente vai falar sobre bordas e orientação, e aí a continuação fica para a próxima aula, ok? A gente fala sobre bordas e orientação. E aí, numeração de página, visualização de documentos, fica para uma próxima aula. Borda da página é o acabamento das margens. Pode ser bordas simples ou personalizadas com desenhos. A borda da página é ideal para destacar a página, deixando-a com um acabamento mais especial. Seus documentos podem se tornar mais interessantes e divertidos quando se usa esse recurso. Então, como eu falei, a borda é uma decoração que você coloca em volta da página para dar um acabamento no seu texto. Orientação. Aqui, ó, a gente vai ver retrato, que é a orientação em pé, e paisagem, que é a orientação deitada. Então, se eu quero escrever o texto numa folha em pé, eu boto retrato. Se eu quero uma folha deitada, eu boto paisagem. Perfeito? Acho que dá pra gente continuar aqui na parte de numeração de página. Numerando página. Quando o documento contém muitas páginas, o ideal é numerá-las. Veja como é simples. Clique na guia Inserir, escolha a opção Números da página e aparecerá a seguinte tela. Então, aqui embaixo vocês têm o passo a passo. Então, eu tenho como colocar número embaixo, em cima, na direita, na esquerda, número romano, diversas formas de numeração de página. Página 25, visualizando o documento. Depois que seu documento foi criado, antes de imprimi-lo, você pode visualizar. Acesse a guia Exibição, opção Layout de impressão. Você vai lá naquelas opçõezinhas lá em cima, onde tem página inicial, inserir, layout da página. Você vai lá que a última opção é exibição e você vai botar layout de impressão. Isso quer dizer o quê? A forma que a sua impressão vai ser vista, a aparência do seu documento que vai para impressão. Essa é a forma mais simples. Então, vamos deixar para casa hoje, para vocês fazerem após assistir essa aula, que agora todas as aulas estão em casa, né? Mas vamos deixar um exercício para vocês fazerem sozinhos. Na página 26, a gente tem uma atividade para vocês completarem, ó, completarem as lacunas com base no texto que a gente viu sobre editores, especialmente o Word, ok? Na próxima aula a gente corrige e dá seguimento à nossa matéria. Beijinho, até a próxima!